Bora, Rafael, se liga no que o jogo aberto. Aí o pessoal falou do Corinthians. Eu separei esse corte aqui pra vocês, pra mostrar que a mídia, de qualquer maneira, quer plantar a crise no timão, mesmo com a vitória. Um time nem reserva, era o reserva do reserva. E os caras querendo tirar sarro do Corinthians, que foi amassado, que tomou um chocolate. Era o time reserva do Corinthians com o garoto da base, o Luiz Fernando armando o time. Tinha o Jacaré na lateral direita, se não me engano. E a mídia comentando como se fosse o time titular do Corinthians principal. Não dá pra entender. Então já deixa o comentário em peso aí, criticando a mídia, o jogo aberto. E deixa o seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Chance 1-0 fora de casa pra cima do Novo Horizontino, que estava impossível. Bombardeio, chances de todos os tipos, penalidade desperdiçada. E no final, o Corinthians montou a resistência e sai com 3 pontos na conta. Capela. Olha, Rê, tem alguém que ama o futebol do interior, sou eu. E eu defendo muito os Você clubes. ama tanta coisa no futebol. A vida é um arco-íris, cara. Eu sou um cara aberto pra tudo, sabe? Tá tudo certo. Mas o negócio é o seguinte, gente. Novo Horizontino, cara... Desculpa, gente. Podem ficar bravos comigo. Time pequeno é time pequeno, não tem jeito, velho. Você pode criar 200 chances como o Novo Horizontino criou. Mas que raiva pela derrota, hein? Não é raiva. O Novo Horizontino ficou a um ponto Nossa. de subir pra Série A. Pois Também é. bateu na trave e não conseguiu. 2 anos seguidos. E avisa ele que ganhou do Isso, Palmeiras bom esse detalhe. ano. Eu acho o trabalho do Eduardo Batista. Eu acho o Eduardo Batista um treinador... Machucou que o Corinthians ganhou ontem, você viu? Não, Ficou irmão, mas machucado, deixa eu molhar o bico aqui, irmão. Deixa eu molhar o bico aqui. Não aceita, Mas não calma, aceita. Chico. Deixa eu molhar o bico aqui. O negócio é o seguinte. Ontem o Novo Horizontino, como a Renata falou muito bem. Gente, primeiro tempo terminou 11-0 em finalizações. 11 chutes do Novo Horizontino. Nenhum chute do Corinthians. Pênalti perdido. O Tchoca tirou a bola em cima da linha. Bola na trave. O Hugo fez 2 defesas incríveis. 0-0. Tava na cara que o Corinthians ia ganhar. E eu também não estava esperando um grande rendimento do Corinthians. O Corinthians estava com um time alternativo. Para não falar quase todo reserva. Para não falar todo reserva. Então, do meu ponto de vista, o resultado foi muito mais importante, evidentemente, do que o desempenho. Mas é impressionante. O Novo Horizontino falta um tempero. Porque tem um arroz, tem um feijão, tem um bifinho legal, tem uma salada bacana. Falta o tempero. Temporada passada faltou o tempero. Esse ano vai faltar de novo. Não é raiva porque o Corinthians ganhou. É raiva porque o Novo Horizontino não engrena quando você acha que pode engrenar. Sabe uma coisa que me incomoda, e eu já falei isso há poucos dias, a questão da definição do batedor de pênalti. Na minha opinião, isso tem que sair do vestiário, é tão simples. Não é o jogador, mas tem o cara que na hora tá mais afim, tá mais confiante. E o calor do jogo é que diz. O batedor, ele tem que ter essa incumbência, ele tem que treinar bem, errando, perdendo, é ele. E aí ontem você vai lá, consegue uma penalidade, mesmo que o Novo Horizontino criou várias chances antes da penalidade, e aí os caras brigam. O Pablo Diego e o Robson não se entenderam em quem bateria o pênalti. Aí o cara vai lá e erra. Isso, eu acho grave isso. Não especificamente nesse jogo, mas sempre. Isso já aconteceu no Corinthians, exato. Quando o Romero pediu para bater no lugar do Yuri Alberto. Isso. Você citou Falamos isso aqui, sobre isso, né, Ulisses? Você citou isso aqui no programa. Olha a imagem aí, olha lá a DR que rolou. Só pra ajudar o Ulisses, desculpa, só pra ajudar o Robson já fez gol nesse Paulistão cobrando pênalti, inclusive, tá? Desculpa. Então, não, mas tudo bem. Aí o Pablo foi bater aquela coisa. E o Pablo Diego contra o Palmeiras, né? Contra Isso. o Palmeiras fez também. Só que é o seguinte, gente, o Corinthians, a maior contratação do Corinthians, a maior de todas, é o goleiro Hugo. Pra mim. Olha o Ulisses, gente, você foi profundo agora. Não, pra mim a maior contratação de Memphis, de tudo que chegou de Garro, é o Hugo. O Hugo é a maior contratação do... Só você pegar a história do Corinthians nos jogos. Que ele já fez, inclusive, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Sul-Americana, classificação. E ontem eu estava narrando o jogo, nós estávamos no estúdio, o Capela estava comigo, nós fizemos daqui, porque é muito longe para voltar para o programa, não dá tempo. E aí nós estávamos narrando o jogo do estúdio, e a certeza que aliás, que empolgação sua narração no gol, hein, do Alex Santana. Sim, mas foi porque o resultado, para mim, é o que vale mais, Renata. Não adianta você ter um volume gigante de jogo, não adianta você ter 70%, 80% de posse de bola e não vencer o jogo. Isso é pífio no futebol. Ai, que legal, jogou bonito. Ai, que não sei... Não, o Corinthians foi efetivo. A hora que teve a chance, foi lá, fez o gol e acabou o jogo. Certo? E o time do Novo... Porque foi um massacre do Novo Horizontino. O Novo Horizontino manteve o Corinthians no seu campo de defesa durante um bom tempo, trabalhando essa bola, cruzando, bola na trave. E o Hugo, cara, o Hugo é a cara, a essência do torcedor corintiano. Ele é a maior contratação dos últimos tempos do Corinthians. Ele é a maior contratação desse elenco. O Hugo é fundamental e é pegador de pênalti. A gente sabe que ele é pegador de pênalti. E o pênalti não foi mal batido, não. É cantinho, a bola ia na bochecha da rede. Eu falo, quando o jogador busca a bochecha da rede, é difícil o goleiro chegar. É complicado. E o Hugo
foi lá e fez essa defesa e salvou o Corinthians, que se toma um gol ali, ia tomar mais. E eu concordo, o Capelanes falou, um time, Sgarbi, totalmente alternativo, com exceção do Yuri e do próprio Hugo, com muitos jogadores reservas, e mesmo assim o Corinthians segurou, porque foi realmente um massacre, um bombardeio, só que o Novo Horizontino falhou na mira final. Exatamente. Primeiro que o Ulisses, grande novidade que o Ulisses falou aqui, né? Que o que mais importa é o resultado. Essa daí foi... Essa daí gostei. Essa sabia não, né? Não, porque tem pessoas, eu sei que você me ama e você sonha comigo, porque tudo que eu falo você vai contradizer. Ele sonha com a Anne. Nunca falei isso. Não sonha não. Não é com a Anne que ele sonha não, sempre que ele é com o Jorjão. Então é o seguinte, o que eu quero te dizer é o seguinte, tudo aquilo que vocês falam, o volume de jogo, a posse de bola, isso aí não vale nada no futebol se não tiver um resultado positivo. É isso que eu tô dizendo, sabia não? Sabia, não, você foi bem. E pra você o Hugo é a grande contratação do Corinthians? Pra mim, tô com você, irmão. Pra mim, de forma contigo, não, mas é um cara que Só pra concluir pra você, o Santos e São Paulo, por exemplo, 3-1 que o Santos enfiou no São Paulo, que teve pênalti que não foi dado pro Santos, o Luciano inverteu a bola, o árbitro deu impedimento. Por que você voltou nesse assunto? Porque estamos falando de efetividade, de qualidade, de jogo. Foi um cara que chegou totalmente desacreditado no Corinthians, totalmente porque estava escondido, entre aspas, lá em Portugal, e chegou muito bem. O Ronaldo lá criticando no começo, agora o Ronaldo ama já, vai dar o nome do próximo filho de Hugo. Substituir Cássio e Carlos Miguel. Exatamente, o nome do próximo filho do Ronaldo é Hugo. Não, mas com razão, o Hugo tá jogando muita bola. Tá mais pra Neto. Eu acho que é mais fácil o próximo Neto. Tá mais pra Neto. É isso aí. Não, mas é um cara que tá jogando muita bola no Corinthians desde que chegou, já abraçou a oportunidade, muito bacana, espetacular. Sobre o Novo Horizontino, eu vou totalmente na contramão do Capelanes, porque é fácil falar analisando esse jogo. Que milagre! Analisando o jogo? Esse é um jogo que, pra mim, o Novo Horizontino foi incompetente em perder as oportunidades, mas é um time que ganhou do Palmeiras esse ano. Ganhou do Palmeiras, pessoal. É um time que ganhou do Bragantino também. Ganhou do Palmeiras na casa do Palmeiras. Exatamente. Então, pra mim, é um clube competente, um clube que, na minha opinião, tem tudo pra subir nesse ano, até porque a Série B, pra mim, deu uma enfraquecida, no modo geral, em relação aos times que desceram, os times que subiram. Então esse é meu ponto de vista. Sobre o jogo, pra mim o Ramon tá fazendo certinho. O Ramon tá perfeito, o Corinthians tá perfeito nesse começo de ano, tá mesclando, dando oportunidade para alguns jogadores. Tem jogador que ninguém acreditava, ontem não foi o caso, né? Mas o próprio Thales Magno, um cara que ninguém acreditava, que nesse começo de temporada tá muito bem. Alex Santana, todo mundo queria ver mais dele também, porque chegou para ser titular e não conseguiu jogar na temporada passada. Fez mais um gol importante, mais uma boa partida dele. Então, pra mim, o Ramon tá certinho. O Corinthians anima muito o torcedor nesse começo de temporada. E ontem ele aproveitou já na necessidade mesmo para lançar o Jacaré na direita, o Luiz Eduardo no meio campo, para trazer algumas novidades. O João Pedro Chico elogiou bastante aqui. Foi bem. Everton, é aquela história. Você vai promovendo alguns garotos, vai mesclando e vai vencendo o calendário. E ontem venceu o calendário e venceu o Novo Horizontino, o Corinthians. Venceu o calendário, venceu o Novo Horizontino, daqui a pouco fecha com uma melhor campanha. Se o Palmeiras venceu os que faltam, São Paulo venceu os que faltam, não acompanha, não chega no Corinthians. E para mim isso é surpreendente, Renata, porque claro que a gente reconhece que o trabalho, inclusive eu mesmo cheguei aqui e critiquei muito o Ramon Dias, porque não tinha desempenho, não tinha resultado. Foi o que tirou o Diniz aqui do Cruzeiro, nenhum nem outro. Agora, daqui a pouco o negócio começou a funcionar, aquela arrancada no retorno do ano passado no Brasileiro, e agora a melhor campanha do estadual, Renato. Isso é muito grandioso. E é curioso, porque além de tudo isso, ontem, diante do bombardeio que foi, o Corinthians ainda vencer o jogo, diante de tudo que passou, aí só posso acreditar naquela frase chata de coach, que não sei se é do Tiger Woods, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. O Corinthians ontem teve muita sorte. Só que não foi só isso. Competência para matar o jogo, competência para fazer a melhor campanha, e para mim é surpreendente. A melhor campanha, o trabalho do Ramon Dias seguir como tem seguido. O Corinthians vive um momento muito importante e assino embaixo do que o Ulisses disse aí sobre o Hugo Neneca. De fato, a melhor contratação do Corinthians. Ele chegou e ele fez com que o torcedor do Corinthians nem mencionasse a partir de então o nome do Carlos Miguel, que era um goleiraço enquanto estava aí. E aí também nem lembram do Cássio, que está muito bem aqui no Cruzeiro, obrigado. Agora o Chico Garcia está preparado para um recadinho e a gente fala mais sobre o Corinthians, que bateu o Novo Horizontino
por 1-0. Que sacrifício! Mas deu certo, né, Chico? Opa. Em casa, eu imagino, tava tudo ótimo. Opa, tudo tranquilo. Muito bem, aqui estamos para falar mais sobre o Corinthians, que ontem com um time completamente diferente, já pensando no clássico, no derby, acabou vencendo o Novo Horizontino por 1-0, e esse foi um resultado importante, porque era uma partida adiantada da 11ª rodada e o Corinthians tem mais 3 pontos que o Mirassol, mas porque já realizou e já cumpriu e ganhou. Agora o Mirassol que lute e vá conquistar os seus pontos. O Mirassol que enfrenta o São Paulo nesse meio de semana. Então é um jogo interessante, porque é um confronto de Série A. Agora, Ulisses Costa. Ih, papai. Corinthians, ontem o pensamento estava em Novo Horizonte, lá no Novo Horizontino, mas também no Palmeiras para quinta-feira. Não, Ninguém tava pensando imagina. Ninguém tá pensando no Novo Horizontino, todo mundo pensando no Só Palmeiras. o Hugo tava pensando naquele jogo. Focado só o Hugo. Porque é o seguinte, o Corinthians jogou ontem com o time, podemos dizer, o terceiro time do Corinthians. Pedro, Raul e Yuri, eu acho que um anula o outro, mas era o que tinha. Era a chance de dar mais minutagens pro Pedro sei lá, Raul. eu tô O Pedro esperando o Raul anula Kaique, hein? bastante. Tô esperando o Kaique da Copinha, que Pedro desde o ano Raul anula passado... Gente, o que é o Hector Hernandes jogando futebol, pessoal? Ué, fez uma jogada. Mas fez uma jogada Cara, eu ontem. quero saber quem é o pai da criança, velho. Quem é Hector. o pai da criança? O cara que Sabe onde ele é um gênio. Cê sabe No time que do onde ele Hugo. joga? É, no time do Hugo. É, Só o falando, Hugo dá licença. contratou. Depois dessa, o Hector vai virar artilheiro da Série A, cara, tenho certeza. Vocês chamam Graças Ulisses, a Deus, ela não. foi eu. Então, deixa eu nome falar. feio, velho. Há Imagina. contradições. Esse Há tamanho, contradições homem diante desse feio. fato. Nasceu com 70 E você anos. não pode apostar o que não te pertence. Agora, em relação, Sim. Renato, ao jogo de ontem especificamente, foi um Corinthians que, sim, senhora, pensando total no jogo do Palmeiras. Quem que não tá pensando nesse clássico de quinta-feira? Entendeu? É uma pressão danada, porque o Corinthians, todo mundo fala, quando é testado com um time forte, dá aquela ramelada. Foi que o São Paulo tomou de 3-1. é? Entendeu? E agora vamos ver contra o Palmeiras. É a chance Mas de como dar já a tem volta uma por experiência cima. negativa bem recente, bem dolorosa, agora vai com outra postura, eu imagino. Lógico. Pelo Vai menos ser- tem que ter o vai ser um mínimo. Né? jogaço. Tem que entrar pra jogar O futebol, Palmeiras, né? o Palmeiras era um time que também não estava convencendo. É o primeiro jogo com o time titular do Palmeiras. Primeira vez que resolveu jogar, goleou o Guarani. Tudo bem, o Guarani é um Com time... 2 do Estevão, só isso, o Exatamente. craque do time. Mas vinha O Guarani, bem no Guarani é um clube de Série C, só que tá bem no Paulista também. Vinha de bons resultados. Então, pra mim, tem tudo pra ser um jogaço. 15 segundos. Ih, Bora, Chico! Sua melhor Chico, na participação. volta é Melhor você, participação do prometo. Chico, Vou melhor falar participação. Vai também falar de Corinthians, o Chico, na verdade. Porque temos punições impostas extra-campo, mais um dinheiro alto envolvendo o Rodrigo Garro e também o Félix Torres. E agora, Chico? Isso é um problema e tem ocorrido até com certa frequência algumas negociações, porque quando você contrata um jogador de outro país, você tem o imposto daquela negociação, daquele valor bruto, daquele valor total. E muitas vezes os clubes não acordam quem arca com esses impostos. Eu tô pagando 3 milhões de euros para contratar tal jogador. Tá, mas e o imposto dessa negociação? É o clube que está comprando? Teoricamente, sim. Ou isso já está incutido no valor? E aí, muitas vezes, os clubes acabam não definindo essa questão inicialmente, não está no contrato, e gera uma divergência. Aí, o que aconteceu? No caso do Rodrigo Garro, especialmente. O Corinthians foi lá, comprou, aquele imposto lá devido não estava dentro do valor, o Tajeres entendeu que, opa, peraí, tá faltando um valor aqui. Cobrou o Corinthians não quis pagar, foi na FIFA. E o interessante, a FIFA deu, digamos, a causa favorável ao Tajeres. O ganho de causa, né? O ganho de causa, obrigado. Então, por isso houve uma condenação inicial, mas aí o Corinthians entende que ele está certo. Aí ele vai na Corte Arbitral do Esporte. Isso aí vai se estender. Agora, o que eu falei aqui mais cedo, meus amiguinhos, é que se o Corinthians não resolver, a gente sabe no que isso implica. Daqui a pouco tem um transfer ban. E aí você, daqui a pouco, o Corinthians está certo. Para a FIFA, não. Nesse momento, para a FIFA, o Corinthians não está certo. Essa é uma decisão definitiva ou cabe recurso? Não, cabe, é tanto que o Corinthians foi na Corte Maior. E aí tem um julgamento, no caso. E esse recurso você não acredita. Pode levar de 7 meses a 1 ano. Ou seja, vai se estender. Você está me entendendo? O recurso pode demorar Mas uma hora de 7 vai meses a 1 ano. acontecer. Uma hora a resolução ela vai ser divulgada e aí, se o Corinthians for culpado, vai ter que pagar. Mas agora, se isso não O valor tiver... total. Mas Aí vai ter que pagar o valor mas total. se isso não tiver em contrato, que o Corinthians fala que não está em contrato, que ele tem a obrigação de Essa é a pagar divergência. isso. Mas alguém tem que Entendeu? pagar e a FIFA vai decidir Sim, quem é que vai pagar. É isso. Sim, E por sim. enquanto decidiu que o Tajeres está certo. Cara, mas... Você acha que tá certo? Não, eu tô dizendo normalmente... que a FIFA Eu decidiu. acho o seguinte, normalmente, se eu compro... eu vou comprar... Do Capelães não dá nada, que ele não é nada dele, é tudo dos outros. Eu vou comprar... Não tem nada, é uma coisa impressionante. Ele não pertence a ele, só pra você ter uma ideia. Eu vou comprar o tênis, o carro do Sgarbi, certo?
Quando eu deposito, dou o dinheiro, a legislação faz isso, né? Aqui pelo menos. Eu pago pro Skype, ele paga o imposto do que ele está recebendo. Se ele vendeu o carro, se ele teve lucro no carro, se ele teve... É assim que funciona. Pelo menos é mas assim às que vezes ele coloca no valor, né? Mas às vezes ele você coloca pode no valor colocar em total. contrato. Não. Você vai pagar o carro, você vai pagar o imposto, tudo. Às olha, vezes acontece isso. Agora o Corinthians fala que não Nossa tem. a nossa ala corintiana aqui. Mas, tá- o Corinthians Gente, fala que não tem. mas, por Não, exemplo, não. muitas vezes você compra um carro e você assume o Sim. IPVA do carro, Não, por exemplo. Seria uma coisa, mas, por É, exemplo, tudo bem. se você tiver um carro... Se você continuar com um carro, quem vai pagar o Mas imposto quem a paga partir a taxa de então? Porque é uma importação no caso transação. que o jogador está sendo comprado para cá? Quem que Então, tem que isso tem que assumir? estar no negociação. Mas Tá então, no é por isso que eu contrato. falo, gente, por Mas que como é que desculpa? fazem um contrato também sem isso? Porque depende Brilhante. muito se está implícito. Quais são as decisões quando isso. essa cláusula não aparece? É Quem por foi isso o que eu gênio falo, que fez o porque contrato? tudo... Gente, vem cá, vocês podem ficar bravos comigo à vontade. Por que tudo no Corinthians é tão nebuloso, velho? Por que tudo é tão Mas isso não é de diferente? hoje, isso Porque faz anos que é isso. assim. Mas o São Paulo passa por isso. Os dois esse tipo de maiores coisa? clubes do Brasil em termos de torcida, Flamengo e Corinthians, compara as administrações Então, Rê, é brilhante, mas... que são realidades Vou pegar parecidas, o nosso que geram cenário. dinheiro, Ó, o Ronaldo, O marketing. Ronaldo Ah, está nos Estados o Unidos Palmeiras. vendo o programa, ele mandou te dar um recado. Não. Do Ronaldo aqui, ó. vai. Aqui, Ronaldo. Fala, Beluga. Falou assim, a Beluga falou assim, fala pro Caperantes que tudo acontece no Corinthians, porque o Corinthians é o maior do Brasil, é muito grande. Tá, isso aí é esse discurso morto aí, que torcedor compra quem quiser. Tá, O mas negócio é verdade seguinte, que isso acontece vem em cá. vários clubes e não virou notícia. Mas peraí, Também isso é acontece verdade. em alguns clubes, mas eu faço uma pergunta pra você. Recentemente aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Flamengo, aconteceu com o Vasco, diante de tantas coisas erradas que estão no Vasco também, entre outros clubes. O Corinthians, gente, vem cá, Jusilei, vocês vão lembrar, era uma dívida efêmera, explodiu. Mas por quê? Porque vai empurrando e não resolve, Pois não faz é. um acordo, Aí o que- não encara Ramiro, isso, vai pois é. deixando permanecer na justiça. Uma hora a Capela, conta a maior do chega. Ramiro. Ramiro, entre outros atletas, e aí o que que Ramiro, acontece? que o Ronaldo amava. Isso, aí você vai empurrando e depois isso aí vira uma bomba. O Rojas vai chegar. Vai. Pouca gente lembra, 40 milhões. 40. Pouca gente lembra. Isso vai chegar. E isso aí era da administração passada. E aí empurra com a barriga que o Augusto também foi incompetente para poder solucionar E aí esse o Corinthians caso. não vai atrás de quem fez esse tipo de negociação, quem deixou o clube nessa situação. Esse é o problema. Porque fica Tá pra todo mundo instituição. impune, tá todo mundo É, mas- só olhando a vida Sobra passar. pra Peraí, instituição, mas né? a Rodrigo Garro e Félix Torres, que é o caso dessas dessa- condenações, dessa gestão. É da dessa atual gestão. É dessa gestão. Rodrigo Garro e Félix Torres, da atual gestão. É tão simples evitar esse tipo de situação, né, Rê? É tão simples, é só você Fazer um bom antes contrato. acordar isso, você acorda no contrato, isso você coloca no contrato, e já resolve, porque gera uma dor de cabeça ainda maior depois pro Corinthians, como é o caso agora, tá na FIFA, aí a FIFA já deu o primeiro parecer a favor do Tadjeres, aí vai gerar mais um transfer ban pro Corinthians. Daqui a pouco Pô, cara, Santos e Laguna também toma o mesmo caminho. lógico, vai Ô, ser, gente, o com presidente certeza do vai ser. Tadjeres, desculpa, eu não lembro pra quem que ele deu uma entrevista, peço falou, perdão, ele foi falou forte. assim, foi pra ESPN, obrigado Marcelão, foi pra ESPN, ele falou assim, eu achei que o Corinthians fosse um clube sério. Olha só a marca Corinthians, essa potência Corinthians, mundialmente conhecida, famosa, entregue Aí na mão de gente incompetente, O dirigente velho. vê o Rodrigo Garro jogando, que tá jogando aqui no fica Brasil, bravo, né? E mais fala assim, bravo, hein? poxa, É. o que tá acontecendo? Aí o cara não paga, né? Exato. Não paga como deveria, no caso. Feia coisa, viu? É, e o futebol brasileiro, uma hora, todo mundo faz tantos acordos, tantos contratos, e parece que ninguém se compromete com efetivar esses acordos. E aí a gente vê que os clubes, uma hora, vão receber uma advertência, e a FIFA, com a FIFA, não é brincadeira. Se a FIFA, ela disser, tem que pagar agora, porque senão você não contrata mais ninguém, você não inscreve mais ninguém, não tem nada. E o Augusto, uma das promessas de campanha era resgatar a credibilidade do Corinthians no mercado. Isso aí vai na direção contrária. Será que ele tinha noção do Mas- tamanho Não, eu acho do que ele- problema mas jurídico? Não, mas Discordo. espera aí. Mas se ele Resgatou, acha que ele pô. não tem que pagar, não tá no contrato, Mas eu tô falando... então ele vai lá e paga Não, tudo que os não, times não é isso, quiserem. não é isso. Ah, eu Eu não tô tá no falando que contrato, isso, mas vou pagar. Isso infelizmente arranha a imagem do Corinthians perante ao mercado. Bastante. Os clubes, os presidentes dos clubes pensam o seguinte, como é que eu vou negociar com o Corinthians se já tem uma denúncia na FIFA, se já tem uma condenação Deve aqui, todo mundo, se já tem o os caras transfer ban falam. ali. Cara, eu vou exigir à vista, foi o que o Flamengo fez. O Flamengo endureceu, no caso do Hugo Souza, e aí o clube teve que recorrer à patrocinadora porque não teve parcelamento. O Flamengo não queria Mas parcelamento. o Flamengo não fez isso por causa da falta não de tô falando pagamento. que não fez, O Flamengo tô fez falando isso que porque o time dificulta. tava pegando tudo. Gente, é uma mas final olha de isso, Copa o do presidente Brasil do Cuiabá pra jogar. recentemente É, falou semifinal. palavras dele, falou na Rádio Bandeirantes, inclusive, que o Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro. Então, olha só, é presidente da Argentina, é presidente do Clube do Brasil, é presidente de todo lugar falando mal do Corinthians. Entendeu? Onde que a gente Isso é vai ruim passar? pra Cadê a imagem, credibilidade? isso é ruim Isso é ruim pra pra imagem. O Augusto está querendo recuperar a credibilidade do Corinthians no mercado. De que jeito?
deixando passar esse tipo de coisa básica no contrato de jogador? Pelo amor de Deus, Mas você pagaria uma coisa que você acha que você não deve Se pagar? tiver em contrato... Não, mas ele vai, só que é o seguinte, ele vai discutir até a última instância. Só que no momento que a decisão sair, vai ter que pagar, caso seja condenado. Bom, Bueno não teve recentemente também, o Corinthians correndo o risco de tomar o transfer ban, explodiu, teve que pagar? Tomou, só que tava fora da janela e resolveu até a Gente, janela quantos empresários, as dívidas assinadas de confissão para empresários, de comissões. Então o Corinthians vai ter que resolver muita coisa financeira. Vamos agora para finalizar o vídeo aí, o Giovani que voltou após 106 dias afastado do Coringão, mas tem futuro incerto após ele rejeitar a primeira proposta de renovação de contrato com o Corinthians. E o técnico Ramon Dias comentou a situação de contrato do atacante, que tem contrato com o Timão até julho e sem acordo para renovar. Diante do Novo Horizontino, ele que deu assistência para o gol do Alex Santana e o gol da vitória. Desde outubro do ano passado, o Giovani não era relacionado pelo Corinthians. Ele que deixou de ir para jogos do Timão após não chegar a um acordo de renovação de contrato com a diretoria. E a oportunidade que ele teve de jogar ontem não significa que ele renovará os contratos. Giovani ainda não aceitou a proposta do Timão e segue com o futuro incerto aí, como explicou o técnico Ramon Dias após a partida. O Ramon Dias falou exatamente assim, ele tem contrato até julho, a coisa mais importante para um jogador é treinar e jogar, mais até do que a parte contratual. O clube está fazendo tudo o que é possível para que ele fique, mas necessita jogar. Ele só pode mostrar que é um jogador internacional ou nível local se jogar, disse o argentino Ramon Dias, técnico do Corinthians. Falou também que a parte econômica ali, a parte financeira não é fácil de ser solucionada, mas eles são contentes com o grupo, estando no massa, respondendo da melhor maneira possível dentro de campo. E a última partida do Giovani pelo Corinthians tinha sido dia 20 de outubro contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil. E além da questão contratual, o atacante enfrenta uma forte concorrência no ataque aí, com Thales Magno, Roberto Depay, Romero, Pedro Raul, Hector Hernandes e outros jogadores da posição. E o Coringão que volta a campo na quinta-feira, no clássico contra o Palmeiras, fora de casa, ocasião que o Giovani não deve ser nem relacionado pelo técnico Ramon Dias. Então isso foi, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!